Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Dados do INPE apontam que queimadas na Amazônia estão 23,2% menores de janeiro a julho de 2020 na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em resposta a investidores estrangeiros, vice-presidente Mourão afirma que o governo não vai aceitar pressões que culpam o agronegócio pela destruição da Amazônia. Cófico Internacional, líder em processamento de alimentos na China, planeja rastrear todas as lavouras de soja brasileira até 2023. E a alta do preço do boi na bolsa aumenta o interesse dos pecuaristas para o confinamento no segundo semestre, aponta relatório do Itaú BBA. Você vai ver também que o Instituto de Meteorologia da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, atualizou as chances de laninha para 2020. Nesta edição, que já está no ar, você confere todos os detalhes a partir de agora. E para tratar das questões ambientais no Brasil, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve reunido hoje com fundos de investimentos. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto. Nós vamos até lá, onde a Paola Cuenca tem detalhes do que foi dito pelo vice-presidente da República e ela teve a oportunidade ainda de fazer uma pergunta específica para a agropecuária e qual foi a resposta do vice-presidente quando o assunto é sustentabilidade. Paola. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. O vice-presidente Hamilton Mourão deixou muito claro que o governo brasileiro não vai aceitar pressões externas que tentam culpar o agronegócio pela destruição na Amazônia. Ele falou que aquelas pessoas que vão tentar impedir o desenvolvimento do Brasil, que vai se tornar a maior potência agrícola do mundo, vão tentar culpar essa questão da preservação ambiental, da sustentabilidade, mas o governo brasileiro não vai aceitar isto. Essa conversa com investidores aconteceu por videoconferência e contou com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão e de outros ministros, como a Tereza Cristina, da Agricultura, o Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e o Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente. A gente pode escutar alguns trechinhos a respeito do que foi dito pelo vice-presidente Hamilton Mourão em coletiva de imprensa depois dessa reunião. A gente acabou de receber informação que esse detalhe do ministro, ou melhor dizendo, do vice-presidente, está sendo separado, Paola, para a gente mostrar para os nossos telespectadores. Enquanto a gente não tem esse trecho, peço que você traga mais detalhes para a gente da reunião. Certo. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, ele disse que os investidores não fizeram nenhum tipo de compromisso em dar mais aportes de investimentos, aportes financeiros, mas também não fizeram ameaças ou ultimatos dizendo que retirariam os investimentos. Não existe também um prazo para cumprir algum tipo de meta sobre a preservação ambiental. De acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, melhores resultados, por exemplo, até o final deste ano, em relação à diminuição de incêndios na Amazônia, já poderiam dar uma cancha para que o governo brasileiro se sente mais uma vez com os investidores para poder ter mais negócios, mais captação de recursos. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, destacou que nessa reunião ele reforçou que nos acordos comerciais que o Brasil tem fechado com a União Europeia, com o Canadá, com a Associação do Livre Comércio da Europa, já são reafirmados os compromissos com a preservação ambiental, com a pauta sustentável. Então, o governo brasileiro tem reiterado esse compromisso com as finanças verdes em diversos momentos. Acredito que agora a gente pode escutar algumas falas do vice-presidente Hamilton Mourão para que as pessoas da audiência possam ver na fala do próprio vice-presidente o que foi reforçado. Dentro do planejamento que nós temos aí, que vai até o final de 2022, né, que é o atual período de governo do presidente Bolsonaro, né, a ideia é que nós vamos, ao longo do tempo, com a continuidade de operações repressivas e mais a entrada efetiva dos demais pilares que o ministro Ricardo Salles colocou, que a ministra Tereza Cristina colocou, né? Regulação fundiária, o pagamento por serviços ambientais, etc. e tal, para que a gente, né, chegue a um número, né, de desmatamento que seja aceitável. Em relação ao Fundo Amazônia, eu e o ministro Ricardo Salles iniciamos novas conversas com os dois grandes doadores, principalmente Noruega e Alemanha. Estamos aguardando aí
vamos dizer, o visto bom deles, que também está ligado à nossa resposta em relação a desmatamento, né? Uma vez que a gente consiga apresentar dados consistentes, os recursos que estão lá serão novamente reabertos para os projetos relacionados ao desenvolvimento, proteção e preservação da Amazônia. Não resta a mínima dúvida que nós seremos, dentro em breve, a maior potência agrícola do mundo. Isso é destino manifesto do nosso país. E óbvio que aqueles que serão incomodados pelo avanço da produção brasileira, eles buscarão, de alguma forma, impedir que essa produção evolua como ela vem ocorrendo. A ministra Tereza Cristina já deixou muito claro, a nossa agricultura é uma agricultura de alta tecnologia, é uma agricultura que soube se desenvolver dentro do espaço que nós temos aqui dentro. Então nós vamos sofrer pressões, e uma das pressões é dizer, o Brasil está destruindo a Amazônia para produzir alimentos, o que não é uma verdade. O vice-presidente Hamilton Mourão, junto com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também reforçaram que eles convidaram os investidores estrangeiros a contribuir com outros fundos que são internacionais, que o Brasil aceita investimentos internacionais para preservação ambiental. Um deles é para o programa Floresta Mais, que foi criado na última sexta-feira, que fala sobre o pagamento de serviços ambientais para as pessoas que preservam a vegetação nativa ou então tentam recuperá-la. Na parte do agronegócio, isso se encaixaria para pessoas que produzem no sistema agroflorestal, na integração lavoura, pecuária, floresta, ou então que fazem pesquisas, fazem atividades que preservem, evitem a destruição da vegetação nativa que eles possam ter ali dentro da própria área. Além disso, ele também reforçou que o programa Adote um Parque também pode contar com os investimentos estrangeiros. A gente escutou ali na fala do vice-presidente Hamilton Mourão que ele falou sobre a regularização fundiária. A ministra Tereza Cristina foi a responsável por falar sobre esse tema com os investidores estrangeiros. Ela mostrou o programa de regularização fundiária, o PL 2633, que está no Congresso Nacional, e reforçou para os investidores que regularizar, dar a titularidade para as pessoas que já estão vivendo na Amazônia não é contribuir para o desmatamento e para a destruição, e sim para poder penalizar as pessoas que estão destruindo a Amazônia e, com isso, também dar mais garantia para as pessoas que estão produzindo ali poder, inclusive, ter acesso a crédito, ter acesso a programas de sustentabilidade. Essa conversa aconteceu por videoconferência nesta manhã e amanhã, na parte da tarde, deve haver um novo encontro, dessa vez com as empresas nacionais, que nesta semana também enviaram uma carta ao governo brasileiro, dizendo que estão dispostas a contribuir com todos os programas de sustentabilidade e também manifestando a preocupação a respeito do desmatamento brasileiro. Excelente cobertura do tema, Paola Cuenca. Que bom que você teve a oportunidade de fazer uma pergunta ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, sobre a relação do agronegócio e com os temas de sustentabilidade. Agradecemos muito pela cobertura ao vivo, direto de Brasília. E dados do INPE atualizados hoje apontam que queimadas na Amazônia estão 23,2% menores no período de janeiro a julho do que estavam na mesma época em 2019. A informação é baseada em dados que apontam os focos de calor no bioma Amazônia, que são utilizados como indicativo de queimadas. Dados do INPE mostram que até ontem foram registrados 8.517 focos de calor no bioma Amazônia, que podem indicar a ocorrência de queimadas. No gráfico é possível ver que o número é 23,2% menor se comparado aos 11.090 focos detectados pelo Instituto até 8 de julho do ano passado. Nós conversamos agora, então, com o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias, que está ao vivo conosco para analisar estes dados do INPE atualizados hoje, que mostram uma redução de 23% nas queimadas na Amazônia, na comparação de janeiro a julho de 2019 com 2020. Esses dados são possíveis observar a partir das informações de focos de calor. Explica para a gente por que isso importa e qual é a leitura mais técnica que se pode fazer destas informações, Nelson.
Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos os produtores rurais brasileiros. Bom, isso é a tendência da contribuição e da redução da contribuição dos focos de incêndio na atividade agropecuária brasileira, né? Então, a gente precisa separar o que é queimada, o que é incêndio florestal e o que é foco de calor. Queimada é aquilo que é permitido pela lei e utilizada como alternativa, como quem não tem alternativa tecnológica para uso do solo. Então, usa-se o fogo para limpar o solo. Isso é permitido em ocasiões extremamente excepcionais e está lá no Código Florestal. Incêndio florestal é aquele fogo sem controle, é aquele que não respeita cerca, não respeita divisa, não respeita a propriedade privada. E esses focos, que são aqueles indicados no site do INPE, mostram uma tendência da onde esse foco, né? Da onde vem esse foco, onde ocorreu esse foco. Então, isso deixa claro de que a contribuição do produtor rural dentro desse processo de uso do fogo está cada vez menor, até porque a agricultura moderna, ela não comporta mais o uso do fogo como atividade, como instrumento de uso do solo e da atividade como um todo, tanto faz na agricultura ou no pasto. Esses indicativos, esses números de focos, eles mostram que há uma redução muito associada à diminuição até das áreas, da contribuição das áreas de uso alternativo do solo pelo produtor rural, né? Então, se usa o fogo para limpar o material lenhoso após um desmatamento. E o produtor rural vem diminuindo a sua contribuição no desmatamento, portanto, vem diminuindo esses focos de incêndio. Se você for pegar o histórico, e é o que está lá no site do INPE, na área de queimadas, você vê que está tendo uma redução não só comparado ao ano de 2019, mas também nos últimos 2 meses, os meses em que a gente está entrando em período de estiagem, uma redução dos focos, inclusive da média histórica anual. Nós estamos abaixo da média histórica anual durante os 2 meses e no acumulado do ano também abaixo da média histórica. Então, estão surtindo efeito essas ações de redução e combate ao uso do fogo. As ações de assistência técnica estão mostrando ao utilizador de fogo que isso não é necessário para o uso efetivo dos recursos naturais, e isso está se refletindo cada vez mais, mostrando que propriedade privada e focos de incêndio não são uma relação direta. Nelson, diga pra gente, nós observamos aqui os dados de 1º de janeiro até 8 de julho, comparação do período de 2019 com o período de 2020, está na manchete de todos que nos acompanham no Canal Rural, foi observada então uma redução de 23,2%. O ponto é que nós estamos no período seco e há quem chame a atenção para a condição de clima desértico observado, por exemplo, em áreas do Brasil Central e até áreas do norte do país e nordeste. O ponto é saber se a tendência é de continuidade dessa redução nos indicadores ou a situação pode piorar e que dano isso poderia trazer à imagem do Brasil. Nós temos uma componente muito importante que são os fatores climáticos, né? Então, o fogo, ele é natural no bioma cerrado, principalmente, e aí nas áreas em que há a interface do bioma cerrado com a Amazônia, e esse controle ele precisa ser efetivo. Então, a gente tem incêndios naturais e aqueles que são, como eu falei, incêndios florestais, que são fora de controle, né? A tendência agora era de uma elevação na detecção nesses números de foco. Nós também, como eu falei, nós estamos entrando num período de estiagem, não só na região do bioma Amazônia, mas também no bioma Cerrado e no bioma Caatinga. Então, a tendência é que, com o aumento a diminuição da umidade relativa do ar, esses incêndios eles ficam mais propícios. O produtor rural, como ele entende que o fogo não é um instrumento para melhoria da produtividade dele, ele combate, mas como eu falei, ele depende de fatores climáticos. Isso vai depender e vai influenciar também o número de focos. Mas a tendência agora, como tem mostrado nos últimos 2 meses, é que esses focos eles fiquem abaixo da média histórica para cada mês e um ano como um todo. Para encerrar, esses dados são confiáveis? Eles podem ser questionados em algum momento? Não, sem dúvida. Esses dados eles são captados por sensores
satelitais, né, por satélites. O que acontece é que ele precisa ser refinado e ele precisa ser estudado para a gente ter uma dimensão correta da área que foi queimada. Só os focos de incêndio não querem dizer um aumento na área que foi submetida a fogo ou que passou pelo fogo, né? Então a gente precisa de um estudo bem detido nesses dados. Agora, que sim, são dados que orientam as tomadas de decisão, são dados que orientam e estão mostrando que está havendo uma franca diminuição nesses focos. Nelson Ananias, muito obrigada pela presença. Agradeço a você, a CNA. Uma boa tarde de trabalho. Volte sempre. Boa tarde a todos os produtores rurais brasileiros. Obrigada. E você vai ver que em relatório, em nota, a COFCO Internacional, líder em processamento de alimentos na China, anunciou que pretende rastrear toda a área de produção de soja brasileira até 2023, para, segundo a empresa, diminuir os desafios ambientais e sociais. A nota divulgada diz ainda que a COFCO vê a rastreabilidade como essencial para a sustentabilidade, uma vez que a expansão do cultivo de soja pressiona os ecossistemas do Brasil, que são fundamentais para proteger o clima, a biodiversidade e a água doce do planeta. É sobre este tema que nós vamos conversar agora com o diretor executivo da ProSoja Brasil, Fabrício Rosa, que está conosco para falar do impacto que esta comunicação feita pela COFCO traz para a vida prática do produtor brasileiro, que até 2023 deverá ter toda a soja do Brasil rastreada. O que significa isso na prática, hein, Fabrício? Seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os amigos do Canal Rural. Bem, em primeiro lugar, é importante a gente dimensionar, né? A COFCO, ela é uma empresa que importa muita soja do Brasil, né? E é uma empresa chinesa, mas ela tem uma participação no Brasil como trade, assim como as outras que estão participando aqui, Cargill, Bunge, ADM, né? Ela é uma empresa que faz parte hoje, uma trade que faz parte hoje da Biog. Ela tem uma participação aí menor do que 10% de compras diretas de soja no Brasil, né? Indiretamente, ela adquire bastante soja das outras trades, né? E o que ela anunciou é que, como trade no Brasil, ao adquirir diretamente essa soja dos produtores, ela vai fazer essa fiscalização. Até aponta os números aí, em torno de 7 milhões de toneladas, né, de algumas fazendas, que ela vai fazer, então, esse monitoramento. E qual é o impacto real, né, imediato para os produtores, né? Você pode ter, sem dúvida nenhuma, especialmente na região de Cerrado do Mato Piba, onde ainda há a possibilidade legalmente dos produtores abrir área, você vai ter um impacto ali se ela começar a restringir a compra desses produtores, né? Você vai ter problema, então, de expansão, de crescimento da produção de soja, que pode gerar aí, sim, um prejuízo para os países importadores, né? Você vai reduzir a capacidade do Brasil de expandir a produção de soja e de exportação. Agora, isso se refere, na sua avaliação como efeito prático, apenas às novas fronteiras agrícolas que ainda têm áreas possíveis de serem abertas para a implementação de soja, ou isso pode já começar a ser aplicado em contratos de negociação entre tradings e produtores rurais que estão presentes em outros biomas do Brasil? Exatamente, Kelly. Na verdade, nós temos observado, as trades já estão começando a colocar nos contratos, né, a exigência de moratórias, inclusive em outros biomas, inclusive Cerrado. Tivemos alguns reportes aí de alguns produtores das empresas colocando já nos contratos. Então, nesse momento, o que a gente orienta? Se o produtor está com esse tipo de dificuldade, que ele busque aí fazer contrato, leia bem o contrato e busque fazer contrato com empresas que não estão fazendo essas exigências em outros biomas, por exemplo, Cerrado, né? E mesmo no sul do país, sobre risco dele ser penalizado durante a sua comercialização. Então, se o produtor inadvertidamente assinou o contrato e depois, por algum motivo, problema de comunicação entre o órgão ambiental do Estado com o IBAMA, tiver alguma inconformidade, esse produtor pode ter a sua soja rejeitada pela trade na hora de entregar
né, a sua soja, né? Veja o prejuízo que seria para ele. Fabrício, deixa claro para a gente o que significa esta moratória que você disse que, enquanto diretor executivo da ProSoja, recebeu informações de que alguns produtores estavam sendo colocados em uma condição nova de contrato para moratória. Explica para a gente o que significa isso na prática, o que a soja não pode ter. Na verdade, eles estão exigindo algo acima da nossa legislação. Eles estão exigindo que depois de 2008 não pode haver desmatamentos novos, né? Então, os produtores podem ter dificuldade se eventualmente for feita uma checagem da sua área. E depois de 2008, ainda que legalmente ele tenha feito um desmatamento naquela área, ele pode ser penalizado pela trade, né? Isso nós não estamos avaliando exatamente qual é a dimensão disso, como as trades estão trabalhando, né? Recebemos as primeiras notícias agora, mas é fato que isso seria um prejuízo muito grande para a produção de soja no Cerrado, né, um problema gravíssimo, de grandes proporções aí, se as trades resolverem exigir esse tipo de coisa, né? Seria terrível realmente. E eu acredito que, além de tudo, né, o que nós percebemos é que existe um foco muito grande na Amazônia, até quando se fala da COFCO, faz uma confusão de que tem problemas de focos de incêndio na Amazônia, quer dizer, uma confusão muito grande em torno do assunto, querendo relacionar tudo com soja, quando na verdade nós sabemos que 99,9% dos produtores fazem tudo corretamente, tudo que fizeram está de acordo com a legislação ambiental brasileira e uma minoria apenas cometeu ilícitos ali. Então, na verdade, o produtor de soja brasileiro, o produtor agropecuário brasileiro, ele não está agindo de forma ilegal e nem é responsável pelo desmatamento em qualquer bioma brasileiro, né? Então isso é muito importante deixar claro. Fabrício, você usou uma palavra que é chave para a gente fechar essa discussão. Nós estamos aqui discutindo o case da COFCO, mas você que nos assiste em casa percebeu que nós abrimos o leque para uma discussão que envolve negociação com outras tradings e uma discussão que está na mesa sobre sustentabilidade e origem do produto brasileiro. Aí que entra o ponto da rastreabilidade que a empresa que a gente está mencionando aqui neste caso agora quer fazer para toda a soja do Brasil até 2023. Pegando o último gancho do que o Fabrício disse, ele mencionou: o produtor rural brasileiro não está fazendo nada ilegal. Está muito claro a defesa da ProSoja Brasil e de outras entidades do agro contra desmatamento ilegal. Agora, seguindo as leis brasileiras, é possível sim abrir novas áreas, ou seja, fazer o desmatamento legal. No entanto, empresas consumidoras têm deixado cada vez mais claro que também não querem nenhum produto do Brasil, a exemplo da soja, que venha de desmatamento legal. Como equilibrar essa equação, dado que boa parte do nosso consumo deriva dessas trades internacionais? Que a gente percebe claramente que tudo caminha para um movimento de valorização do ativo florestal que os produtores têm na propriedade, né? Então veja que o vice-presidente da República, os fundos internacionais, existe um projeto aí do Ministério do Meio Ambiente para que nós possamos ter recursos para valorizar não só o que o produtor tem em excedente dentro da sua propriedade, mas a própria reserva legal, a sua APP, que o produtor possa receber por isso. Ou seja, nada mais eficiente como um programa de meio ambiente, né, de preservação ambiental, do que valorizar o ativo florestal. Isso é uma reivindicação antiga do setor. E parece que tudo está sendo construído nessa direção. Né? A COFCO quer fazer fiscalização, quer rastrear os produtores, ok. Agora, isso só não basta. Você tem que valorizar aquilo que o produtor está sendo feito. Não é justo que ele seja penalizado, porque o produtor brasileiro é o único no mundo que preserva o meio ambiente para ele e para a humanidade. Né? Então, assim, hoje o que falta? Falta uma regulamentação do PSA, que é o Programa de Serviços Ambientais, está pendente. Nós vamos construir isso, né? Eu acredito que o governo deve estar agindo e a ProSoja Brasil vai se apresentar e vai trabalhar nessa direção. Né? Agora, a COFCO, ela tem capacidade de rastrear. Nós sabemos que a China ela já faz o rastreamento já há alguns anos dos pontos de comercialização. As trades têm os dados, os produtores, área, produção. Então, não tem dificuldade de rastrear o produtor. A questão agora vamos valorizar aquilo que ele está fazendo pelo meio ambiente, né? Pela preservação do meio ambiente. Eu acho que é nesse sentido que nós devemos caminhar. Muito obrigada, Fabrício Rosa, pela presença. Agradeço à ProSoja Brasil. Bom trabalho para você e volte sempre. Obrigado, Kelly. Foi um prazer. Um abraço a todos. Igualmente.
Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.